Até porque o impresso está passando por uma transformação, né? A gente até pode falar sobre isso logo a seguir, né? Eu ia puxar esse assunto porque o jornal eu conheço, a gente está aqui com um exemplar do VS, esse é o VS de hoje? É o de hoje. E a gente também tem aqui o Jornal de Gramado, também são 2 de hoje. Isso. São 2 desses que tu tá falando aí. E eu lembro de eu ser assinante do VS há uns anos atrás e ele era, enfim, tinha, sei lá, 4 ou 5 vezes mais páginas do que tem agora. Então ele deu uma enxugada, né? Sem sombra de dúvida. Isso é uma coisa que aconteceu com praticamente todos os jornais. Se a gente pegar Folha de São Paulo, Zero Hora, que são os grandes jornais de capitais aqui, e olhar ele, o Correio Brasiliense, outro também, e olhar o jornal hoje e comparar com o que ele era 10 ou 20 anos atrás... uma diferença. É uma diferença muito grande. Sim. E isso tem muito a ver com a internet, né? E com a maneira com que a gente está consumindo notícia hoje em dia. Talvez essa seja a coisa mais polêmica do jornalismo. O jornalista hoje, ele está teoricamente muito atrasado em muitas coisas que estão acontecendo. Porque, sei lá, aconteceu um acidente, aconteceu uma explosão em algum lugar. Até o jornalista sair da redação e ir lá cobrir esse evento... As redes sociais já cobriram, já tem muito mais informação, tu já vai dar uma informação velha. E eu acho que tu me corrige se eu estou errado, é um dos motivos pelo qual o jornal diminuiu bastante, né? Porque ele não é mais exatamente um veículo de notícia, e sim um veículo de opinião, seria isso? Sim. Bem na verdade, houve uma transformação muito grande, né? Obviamente, nós colocamos a notícia, né, no jornal impresso. Porém, o mais bacana seria matérias, que é uma diferença, né? Por exemplo, aconteceu um fato agora, né, aqui de frente ao Mateada Podcast, por exemplo, é uma notícia em tempo real, ela já vai para a internet, para todas as plataformas. Mas se você trabalhares assim com matérias, funciona melhor. Por quê? Por exemplo, você vai fazer uma matéria de uma vovó que vai se vacinar lá com 105 anos. Então você vai lá, faz a matéria, ela é exclusiva. E você trabalha com ela. Isso atrai o público. Bem mais do que uma notícia em tempo real. Tá, mas então explica isso para mim e acho que até boa parte das pessoas que estão nos ouvindo aqui. Tecnicamente, o que é uma matéria e o que é uma notícia? O que difere uma da outra? Sim. A notícia, como todo mundo sabe, né? A notícia aconteceu, ela virou manchete, né? O pessoal brinca com isso. Mas hoje, nos dias de hoje, né? Aconteceu em tempo real, ela vai parar nas plataformas. Então, isso é uma notícia, né? Agora, a matéria, você cria ela. Né? Por exemplo, nós tínhamos um tempo atrás ali uma matéria dos empresários na cozinha. Né? Isso não é uma notícia, é uma matéria. Né? Não é algo que aconteceu. Você tem ela, guarda na sua gaveta, quando há a possibilidade então, da publicação você utiliza. Então você coloca um empresário na cozinha, ele faz um prato, você vai conversando formalmente com ele, vai fazendo a matéria, né? E tira as fotos e você publica. Ela é então, diferente. Ela é uma história interessante que não tem exatamente uma data para ser publicado. Sim, assim. sim. É o que na internet a gente chama isso de conteúdo evergreen. Que é o conteúdo sempre verde, né? O seu conteúdo que qualquer momento que publicar ele vai ser interessante. Sim, e se tu publicou esse conteúdo hoje e alguém for ler esse conteúdo daqui a um ano, ele vai ser interessante ainda, porque ele é atemporal. Então é mais ou menos isso? É mais ou menos isso. Hoje a internet tomou uma forma muito grande, né? Obviamente. O jornal impresso, ele perde um pouco do seu, né, da sua força, porque a internet hoje ela entra com tudo. Aconteceu um fato lá em Paris, você acessa aqui e vê. Né? Aconteceu em Porto Alegre, aconteceu na Alemanha, enfim. Macron lá fez alguma situação lá na França, né? Você está acessando ali em tempo real. Né? E o jornal impresso hoje em dia, ele perdeu, porque na verdade ele não vai botar uma matéria que ele vai tentar fazer algo diferente para atrair o leitor. Né? Ele não vai, por exemplo, brigar de frente com a internet. Até porque, claro, o Grupo Sinos tem, ou qualquer outro veículo de comunicação também tem uns online, né? Mas o jornal impresso está perdendo o seu espaço, obviamente, devido à total internet que está
Mas aí, daí a gente está falando do impresso perder espaço, mas daí, quando a gente está falando do jornal impresso, a gente está falando da folhinha de papel mesmo. Não significa que o Grupo Sinos está perdendo relevância, né? Não, isso não. Esse papel ele pode estar perdendo relevância, mas aí como que a empresa Grupo Sinos, por exemplo, usar ela de exemplo, mas essa minha pergunta já é bem abrangente, se tu quiser dar uma opinião a nível Brasil, assim, como que as empresas estão se adaptando a isso? Com certeza, né? A empresa ela sofre com a perda do impresso, porém ela ganha do outro lado, que é um online, né? Ela trabalha com as duas assinaturas. Sofre com a perda do impresso por quê? Financeiramente? Não, financeiramente não. Mas, na verdade, perde... por exemplo, com a entrada da pandemia, um ano atrás, todos os veículos sofreram uma baixa bem grande, né? Em assinantes, são empresas que estavam fechados e acabaram não investindo muito no jornal, né? Então, obviamente, a gente estava conversando aqui, né, sobre as folhinhas, né? Elas baixaram um pouco mais, ele ficou um pouquinho mais magrinho. E não só os veículos que a gente trabalha, mas outros, né? Os concorrentes, os jornais, enfim, você notou isso, né? A gente pega ele e vê que até o conteúdo mudou, né? Devido à própria pandemia. Então, o pessoal ficou com medo, por exemplo, de pegar o coronavírus, né, no jornal. Né? O entregador, por exemplo, na madrugada joga ele, poxa, será que não tem o coronavírus ali? Entende? Então, ele acabou cancelando, né, a sua assinatura devido a este medo, né? Quando, na verdade, raramente isso pode acontecer. Não é pelo menos do que a gente sabe de notícia aí, não é um meio principal. Mas tu acha que os jornais eles estão se virando bem com essa história de ir para o digital? Acredito que sim. Claro que a gente tem que se preocupar, principalmente se tratando de jornal impresso, quando o New York Times lá der problema, né, a Folha de São Paulo, como tu citaste, aí sim. Né? Mas por enquanto ainda tem aquelas pessoas que ainda estão acostumadas com o impresso, né? Tomam café lendo o jornal impresso, né? Mas é claro que os jovens, né, já têm uma outra visão, né? Os jovens acessam praticamente tudo 24 horas, né, no seu celular, no tablet, computador, enfim, né? Eu estava no episódio passado com a Andressa, a gente está falando sobre isso, né? Sobre a nova maneira de consumir notícia e tal. E ela concordou comigo também, porque ela também tem esse costume. A gente consome muito mais notícia hoje em dia em áudio do que escrito. Então, no meu deslocamento, por exemplo, de casa até aqui, eu ponho um podcast da CNN ouvindo as notícias enquanto eu tô dirigindo. Né? Então, é uma mistura do rádio, porque ele me dá a mesma praticidade do rádio, só que com o momento do jornal, né? Porque quando eu tô consumindo o jornal, eu consumo ele quando eu quiser, né? A hora que for mais conveniente para mim. O rádio já não tem isso, né? O rádio tá sendo transmitido naquele momento e era isso. Só que ele não tem essa praticidade de eu poder fazer outra coisa enquanto eu tô consumindo notícia. E o podcast e a CNN, BBC, todos eles estão portando, né, para esse formato de podcast, usando o melhor dos dois mundos, porque eles estão dando notícia e de uma maneira conveniente. Para mim, funciona bem. Agora, sei lá, minha sogra, por exemplo, é assinante do VS e não abre mão. Para ela, provavelmente, o podcast não funciona. Sim. Então, existe uma transformação de comportamento, inclusive, acontecendo, né? Não é só ler o jornal no digital, e sim até o formato com que ele é publicado. Sim. Por exemplo, o jornal impresso ele tem 24 horas de durabilidade. Né? Até porque no outro dia será um outro jornal, outras notícias, enfim. Tu falaste em migrar, eu acho que a rádio, as emissoras, né, de rádio estão perdendo espaço, obviamente, para os podcasts, e isso é uma tendência mundial, acredito, né, na minha humilde opinião. Das pessoas acabarem, elas preferem ouvir, como tu falaste, né, porque é mais fácil, né, do que uma leitura. Né? Hoje, se tu pegares assim, eu vou dar um exemplo do ex-técnico do Grêmio aqui, né, o Vanderlei Luxemburgo, que quando estavas aqui, ele falou que logo a seguir não existirão mais craques. Né? Por quê? Porque aquela gurizada que jogava em campinho, né? Então,
no computador, estão jogando, estão pesquisando, né? Estão fazendo outro tipo de atividade. Quando naquela época que tu jogava bolinha de gude, taco, enfim, né? Então, a tendência é essa. A tendência hoje, eu até brinco lá que o mundo está em crise, obviamente, né? A internet não. A internet hoje é o veículo que mais atinge realmente aquele objetivo traçado, né? Então, nós acreditamos que a internet, logo a seguir ali, vão acabar com os impressos, obviamente, né? As revistas, né? Então, mas como tu citaste uma coisa muito importante, o pessoal hoje, é um assunto que até a ser levantado, não estão lendo muito, né? Não estão lendo livros, não estão lendo o próprio impresso, enfim, né? Então, há um pouco de preguiça, né? Então, o pessoal prefere ouvir do que ler, né? Então, também é um jeito de se... E é bom por um lado, mas eu acho que ele tem muito mais de ruim, né, do que o lado bom. O lado bom é que é mais fácil da gente consumir. Sim. Só que não ler, e é um costume que eu acho que muita gente tem de não ler mais, né? Uhum. É ruim. Logicamente que isso né? Sim, isso é muito ruim. Por exemplo, se você vai fazer um anúncio institucional no jornal, obviamente você vai pagar mais caro. Se você contratar um influencer, por exemplo, ele vai atingir um objetivo bacana e vai, eu acho, dar o retorno que a empresa que contratou, né, vai atingir aqueles objetivos, aqueles ideais daquela empresa, né? Então, acho que isso aí é fundamental. A internet hoje está tomando praticamente conta do mundo, né? Aliás, já tomou, né? Mas tu acha que os jornais, eles não podem ficar só lamentando também, né? Não deveria ser um papel do jornal também se adaptar a essa realidade e começar a produzir. E quando eu falo jornal, é a instituição, né? Uhum. A empresa. No caso aqui do Grupo Sinos, ou sei lá, o Grupo Zero Hora, o Grupo RBS ali, eles se adaptarem e começarem a produzir o conteúdo num formato diferente. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Esse é só um pedacinho da minha conversa com o Fábio Rosado. Eu vou deixar um link para o episódio completo no primeiro post e também tem um link nesse card aqui do lado. Se tu gostou do Machada Podcast e quer assistir outros vídeos, eu vou colocar um link também aqui, é só tu clicar e assistir outros episódios. Muito obrigado.